Olá traders, bem-vindos a mais uma aula e vamos falar aqui sobre os market makers, buy model e sell model. Então este é um modelo universal de negociação, podemos usar em qualquer tempo gráfico, ok? Então se é scalper pode usar este modelo, se é day trader pode usar este modelo, se é swing trader pode usar este modelo, ok? Então vamos ver aqui o que são os market makers models. Então, este é um programa que roda dentro do algoritmo para engenharia de liquidez, ok? Então, existem dois tipos de market maker model. Temos o market maker buy model, que é o modelo de compra, e temos o market maker sell model, que é o modelo de venda. Então, cada modelo começa com uma consolidação e esta será a nossa fase de acumulação, ok? Então, a consolidação, vocês não precisam de uma consolidação, por exemplo, de grande período, ok? Ou seja, uma consolidação que leva muito tempo, ok? Por vezes até podem ter uma consolidação inicial, que seja um topo simples, ok? Mas vamos ver aí mais exemplos a seguir, ok? Então, os market maker models estão sempre presentes, ou seja, estão sempre ativos em todos os tempos gráficos. Então, nós podemos ver estes modelos em qualquer tempo gráfico. Então, tentar identificar em qual market maker model, ou seja, se estamos num programa de compra ou de venda, ok? Isso pode ajudar a melhorar as suas negociações, ok? Então, nesta aula, nós vamos dar aqui exemplos de Market Maker Sell Model. E vocês podem inverter isto para o Market Maker Buy Model, ok? Muito simples. Então, no Market Maker Sell Model, ok? Primeiro vamos subir para depois descer, ok? Então, o que isso significa? Vamos ter aqui a consolidação inicial. Colocar, ok? Então vamos ter aqui a consolidação inicial, que será a nossa fase de acumulação, ok? De seguida, ok? Vamos identificar aqui, por exemplo, vamos supor esta perna que está aqui a formar, nós podemos abrir o gráfico e ela já podemos encontrar ela formada no gráfico, ok? Então podem não preocupar-se muito com esta perna se quisermos negociar aí o market maker sell model, ok? Então temos aqui a fase de acumulação. De seguida, ok? Vamos ter aqui a primeira fase de reacumulação, ok? Quando ele sai aqui da consolidação, teremos aqui a primeira fase de reacumulação, ok? Então, esta é a acumulação inicial, reacumulação, ok? Quando os smart money vão adicionando aí mais ordens, ok? Porque o alvo é este, ok? O alvo é este. Este é um alvo que podemos identificar num tempo gráfico maior. Então, temos aqui a primeira fase de reacumulação. Então, nós podemos até não conseguir, se quisermos, por exemplo, negociar esta perna até o alvo, podemos até não conseguir a operação inicial aqui nesta acumulação inicial, mas esta será a fase em que nós estaremos, será mais fácil de identificar, ok? Depois de ele sair da consolidação, podemos identificar este primeiro estágio, né, de reacumulação. Depois teremos aqui um segundo estágio de reacumulação, ok? E de seguida o mercado atinge o alvo. Então a primeira perna deste market maker sell model já está completa aqui, ok? Então primeiro estamos a subir para depois descer, ok? Então neste caso o objetivo já foi alcançado, ok? Para o lado comprador. Então o programa de compra está completo. Então agora inicia o programa de venda, ok? Deste ponto nós já estaremos a antecipar a varredura de liquidez abaixo desta acumulação inicial, ok? Então aqui poderia ser, o mercado foi para liquidez interna, estaremos a antecipar a varredura da liquidez externa, ok? Então isso poderia ser uma retração para depois termos aquela perna de expansão, ok? Então, de seguida, quando o mercado quebra a última fase de reacumulação, ok? Então, por vezes nós vamos abrir o gráfico e encontrar apenas uma fase de acumulação, ou vamos abrir e encontrar 3 fases de reacumulação, ok? Então, temos que estar atentos para ver o que o mercado fez antes de atingir aquilo que é o objetivo, ok? Então, o importante é, fixem isso na mente, quando ele quebra
ok? Quando ele inicia aqui o programa de venda e quebra a última fase de reacumulação, é que onde nós temos a nossa quebra de estrutura de alta probabilidade, ok? Quando ele quebra esta última fase de reacumulação, é quando temos a quebra de estrutura de alta probabilidade, ok? Depois disso, já podemos separar o nosso lado comprador, ok? Vamos marcar aqui uma linha vertical. Temos o lado comprador e deste lado nós teremos o nosso lado vendedor, ok? Então vamos ver isto como se fosse uma curva. Temos aqui o lado da curva comprador e temos o lado da curva vendedor, ok? Então, depois desta quebra de estrutura, essa que seria de alta probabilidade, podemos antecipar aqui. Este é o nosso padrão de entrada, né? Quebrou aqui. Vamos procurar o Fair Value Gap aqui nesta perna, ok? O mercado volta aí até o Fair Value Gap. Então, este seria o nosso primeiro estágio de redistribuição, ok? Então, alguns podem conseguir até a primeira entrada aqui neste ponto, ok? Antes dele conseguir quebrar o segundo estágio de reacumulação, mas os de alta probabilidade serão depois dele quebrar esta última fase de reacumulação, ok? Então, quebrou aqui a última fase. Então, vamos identificar aqui nesta perna, nesta quebra. Vamos procurar aqui o Fair Value Gap. Temos aí o nosso primeiro estágio de redistribuição. Então, depois dele reagir aqui do Fair Value Gap, neste primeiro estágio de redistribuição, nós vamos nos focar nesta primeira fase de reacumulação, ou seja, vamos sair deste ponto e vamos antecipar a varredura de liquidez abaixo desta primeira fase de reacumulação, ok? Então, o mercado varia aqui a liquidez dessa primeira fase de reacumulação. Então, este é como se ele estivesse a variar a liquidez externa desta primeira fase de reacumulação. Então, volta aqui. Vamos procurar também um Fair Value Gap nesta área, ok? Vamos procurar aqui o nosso Fair Value Gap nesta área e vamos antecipar deste ponto a varredura da liquidez abaixo desta consolidação inicial, ok? Então, neste ponto é onde nós temos a liquidez abaixo desta consolidação inicial. Então, quando o mercado varia esta liquidez abaixo da consolidação inicial, o nosso programa de venda já está completo, ok? Então, aqui neste ponto, o nosso Market Maker Sell Model já está completo, ok? Então, vamos passar. Aliás, antes de passar aqui para o gráfico, vocês vão marcar do lado do comprador, ok? Do lado do comprador, vão identificar as velas de baixa, ok? Por exemplo, aqui neste estágio de reacumulação, teriam velas de baixa, né? Teriam velas de baixa. Vamos puxar, ok? Vamos marcar aqui esta área e vamos puxar para o lado vendedor, ok? As velas de baixa do lado do comprador, vamos puxar para o lado vendedor, ok? Mesmo aqui, nesta última fase, vamos fazer o mesmo. Então, nestas áreas onde nós marcamos, é onde podemos antecipar a formação das próximas operações, ok? Ou seja, as próximas operações muitas das vezes vão formar neste intervalo, ok? Que nós marcamos aqui do lado comprador para o vendedor, ok? É isso que vai acontecer. E se nós tivermos, por exemplo, com o Market Maker Buy Model, vamos marcar, né, do lado vendedor as velas de alta e puxar para o lado comprador, ok? Então é só inverter o mesmo que estamos a ver aqui neste exemplo para o Market Maker Buy Model, ok? Então, isto é como se nós tivéssemos aqui um breaker. Por acaso tivemos uma reunião há semanas e falamos mais ou menos sobre isso. Eu disse que haveria de explicar um pouco mais quando estivéssemos aqui a ter a aula sobre o Market Maker Buy Model e Sell Model. Então, aqui as velas de baixa, ok? Serviriam de mitigação, ok? Seriam velas de mitigação. O breaker é um bloco de mitigação, ok? Então, é o mesmo que teríamos aqui. Então, por vezes, vocês vão notar que o mercado vai respeitar aqui estas velas de baixa deste lado, ok? Por exemplo, podemos ter aqui, por exemplo, Fair Value Gaps e ele pode não preencher o gap na totalidade porque está a respeitar aqui este bloco de mitigação, ok? Então, vamos puxar as velas de baixa aqui do lado
comprador para o lado vendedor, ok? E vão antecipar a formação dos próximos ou das próximas operações aqui nestas áreas, ok? Então vamos passar agora para o gráfico para ver aí alguns exemplos. Então tenho aqui o gráfico do Euro USD. Este é o gráfico de 1 hora, ok? Este é o gráfico de 1 hora no Euro USD. Então temos esta área, ok? Temos esta área em que temos um Fair Value Gap. Então o mercado no gráfico de 1 hora já atingiu aqui o Fair Value Gap. Então nós estaremos a antecipar aqui o que aconteceu agora. Ele veio reagir da liquidez interna, estaremos a antecipar a varredura da liquidez externa. Então os conceitos são os mesmos. As primeiras 3 aulas nós falamos sobre isso, ok? Liquidez interna para liquidez externa, liquidez externa para liquidez interna, ok? Então, vamos passar agora para o gráfico de 15 minutos, ok? No gráfico de 15 minutos, já identifiquei aqui a minha acumulação inicial. Então, nós podemos abrir o gráfico e a perna do lado do comprador já pode estar completa, ok? Então, nós vamos antecipar agora a formação da perna do lado vendedor, ok? Então, quando ele atinge aqui o objetivo, é como se a perna do lado do comprador já estivesse, ou seja, o programa de compra já está completo. Vamos antecipar agora a formação do lado vendedor, ok? Então, no gráfico de 5, só para ficar claro, ok? Temos aqui as velas de baixa do lado comprador, ok? Temos esta que foi a última fase aqui de acumulação. Temos a vela de baixa aqui, temos uma vela de baixa aqui. Então, no gráfico de 5 minutos fica um pouco mais claro. Nesta parte onde temos aqui a vela de baixa, ok? Tivemos esta pequena retração aqui, só para ficar claro. Tivemos esta pequena retração aqui. Então, foi uma fase de reacumulação. E aqui também tivemos uma fase de reacumulação, ok? Então, o que acontece a seguir? Depois dele reagir daquele Fair Value Gap do gráfico de 1 hora, ok? Ele consegue quebrar a última fase aqui de reacumulação, ok? Quando ele quebra aqui a última fase de reacumulação, é onde temos aqui a quebra de estrutura de alta probabilidade. Notem que nós tivemos aqui um pequeno... podemos chamar isto de change of character, ok? Depois deixou o Fair Value Gap. Mas a quebra de estrutura de alta probabilidade aqui neste caso seria a quebra desta última fase de reacumulação, ok? Então esta foi a última fase de reacumulação antes de ele atingir aqui o objetivo, ok? Então quebrou aqui a última fase de reacumulação. Temos o Fair Value Gap, ok? Temos aqui o Fair Value Gap. Então desta área já podemos iniciar aqui as nossas vendas. E o nosso alvo deste ponto qual seria? A primeira fase aqui de reacumulação, ok? Então, podemos separar aqui agora já, depois da quebra da estrutura, o lado comprador, o lado, temos aqui o lado comprador e o lado vendedor. Podemos puxar aqui, marcar as velas de baixo e puxar para o lado vendedor, ok? Foi aqui que eu fiz. Puxei, marquei as velas de baixa do lado do comprador, puxei aqui para o lado do vendedor. Se nós tivermos, por exemplo, um conjunto de velas de baixa, vamos marcar esse conjunto de velas de baixa, vamos puxar aqui para o lado vendedor, ok? Então aqui nesse caso temos apenas uma vela, puxei aqui para o lado vendedor. Notem, depois dele quebrar aqui esta fase de acumulação, é onde poderemos antecipar a formação da próxima operação, ok? Então quebrou, ou seja, variou, por exemplo, a liquidez externa, volta para a liquidez interna, ok? Que está aqui em forma de Fair Value Gap. Ele acabou levando muito tempo aqui neste Fair Value Gap, ok? Então isto é uma distorção de tempo, ok? Então, mas notem que está a respeitar mesmo o Fair Value Gap. Então, depois desta fase, aqui neste então, nós poderemos até efetuar a nossa entrada na zona de desconto deste Fair Value Gap, ok? Então, isto seria, por exemplo, a nossa operação, por exemplo, que estaria no negativo, mas nós já sabemos que estamos esperando então um Market Maker Sell Model. Então, isso já aumenta as nossas probabilidades de acerto na operação, ok? Então, deste ponto, entramos aqui neste ponto, poderíamos colocar o nosso primeiro alvo aqui, ok? Nesta primeira fase de acumulação. Então, o mercado vem até a primeira fase de acumulação. Então, notem que a próxima operação, nós já poderíamos antecipar a formação da próxima operação aqui nesta área, ok? Então, depois desta área, qual seria o próximo alvo? A liquidez abaixo desta consolidação inicial. Então, depois de ele variar aqui a liquidez desta consolidação inicial, o nosso programa de venda já estaria completo,
ok? Agora, notem uma coisa aqui. Neste percurso, depois dele reagir aqui do Fair Value Gap, e até vir variar aqui a liquidez externa, ok? Abaixo desta consolidação inicial, nós, deste lado, formamos o lado vendedor daquilo que seria também um Market Maker Buy Model. Então, isto poderia ser a nossa consolidação inicial, a fase de redistribuição e a última fase aqui de redistribuição. Então, o que acontece a seguir? O mercado vai buscar aquela liquidez aqui acima desta consolidação inicial. Então, quebrou aqui a última fase de redistribuição, usou isto como um breaker, ok? Daqui o próximo alvo seria esta outra fase aqui de redistribuição, ok? Vai buscar liquidez externa, voltou para a liquidez interna. Notem que quando ele veio variar esta liquidez aqui, não atingiu ainda o objetivo, ok? Depois de atingir o objetivo, aliás, depois deste ponto, reagiu do Fair Value Gap e foi atingir aqui o objetivo. Agora, outra coisa que vocês devem prestar atenção é nesta acumulação, ok? Nesta fase de acumulação, como é que está a liquidez? É de alta resistência ou é de baixa resistência? Porque vocês vão notar às vezes que ele pode não conseguir variar a liquidez externa, ok? Acima da acumulação inicial, ok? Isso porque temos um caso em que temos a liquidez de alta resistência. Já falamos sobre isso nas aulas anteriores, ok? Então, por exemplo, aqui vocês vão notar que nesta acumulação inicial que nós tivemos neste Market Maker Sell Model, a liquidez aqui era de baixa resistência, por isso que o mercado teve esta facilidade de variar a liquidez abaixo deste ponto, ok? Então vou-vos mostrar aqui mais alguns exemplos e depois disso vocês vão... Eu mandei um documento para o grupo e pedi que vocês acrescentassem exemplos, ok? Mas até agora ainda não recebi nenhum exemplo. Então vou passar aqui para uma outra planilha. Então aqui nesta planilha temos exemplos de market makers. Temos aqui um exemplo do Market Maker Sell Model, ok? Isto é o Nasdaq, gráfico de 5 minutos, ok? Então notem, acumulação inicial, isto foi na sessão de Londres, ele esteve numa fase de acumulação, abriu a sessão da manhã, né? Notem que ele não deu nenhuma oportunidade de entrada, veio até este ponto, isto que eram equal highs, ok? Ou topos iguais, variou a liquidez dos topos iguais. Então, depois dele variar aqui a liquidez dos topos iguais, esta seria a última fase de reacumulação. Variou aqui a liquidez da última fase de reacumulação, ok? Só puxar aqui as velas de baixo, né? Puxar as velas de baixo. Variou aqui a liquidez desta última fase de reacumulação. E, depois disso, o nosso alvo seria, por exemplo, aqui esta. Notem que aqui a fase em que nós conseguimos ver é apenas esta, ok? Apenas esta. Então, poderíamos sair deste ponto até a consolidação inicial. Então, aqui até o final da sessão ele não havia atingido o alvo, ok? Mas depois continuou e conseguiu variar aqui a liquidez desta consolidação inicial. Temos também um exemplo aqui do Market Maker Buy Model, ok? Temos aqui um Market Maker Buy Model, sessão de Londres. Ele abriu, consolidação, depois começou a cair antes da abertura aqui da sessão da manhã, ok? Então, tivemos aqui a última fase de redistribuição, o mercado quebrou esta fase de redistribuição depois da abertura aqui do mercado, ok? Voltou até um Fair Value Gap ou Breaker Block, ok? Deste ponto, já poderemos efetuar a nossa compra e o alvo, consolidação inicial. Note que ele ainda nem havia atingido a máxima do dia anterior, mas este já poderia ser o nosso alvo, ok? Depois deste ponto, já seria o suficiente, ok? Este já seria o suficiente, ok? Então, vocês vão procurar aí exemplos e vão colocar aí nas vossas notas de estudo. É assim, os exemplos, quando eu peço para vocês procurarem exemplos, não é para mim, ok? Isso é para vocês aprenderem. Essa é a melhor forma de vocês aprenderem. Quem não procura exemplos estará a dificultar aquilo que é a sua jornada, ok? E eu não posso fazer mais nada além de vos dar aquilo que é a explicação e pedir que vocês procurem exemplos, ok? Os exemplos não são para mim, ok? São para vocês poderem fixar esses modelos nas vossas mentes, ok? Então, qualquer coisa mandem as dúvidas no grupo, ok?